Olá, pessoal. Nós estamos aqui, né? Eu estou aqui na sala do Dramatriz, aguardando a entrada de nossos convidados. Como vocês já sabem, nós tivemos o nosso Cine Dramatriz, né, no dia 15, e com a direção de Giovanni Snoblar e a nossa convidada, Mariana Porto. Então, nós vamos agora fazer uma resenha do que foi esse encontro, porque foi tão precioso, tão interessante, tão rico, que aí nós resolvemos fazer uma breve resenha para poder disponibilizar para quem não pôde assistir, não pôde ver a fala da nossa convidada. E agora, nós estamos aqui com nossa sala completa, né? Com a doutora Giovanice Noblar, que foi a diretora dessa edição, essa retomada do Cine Dramatriz 2023, e a nossa querida convidada, Mariana Porto, também nossa doutora em comunicação, né? Em audiovisual, diretora de cinema, e que tem muito a contribuir, né, com aspectos, né, técnicos e psicológicos e sociais desse filme. Agora, Giovanni, que é a nossa querida Gil também, né, gente? Então, Gil, por que você escolheu esse filme para a retomada 2023 do Cine Dramatriz? Oi, gente. Esse filme me impactou muito quando eu vi. Primeiro, acho que é um filme difícil de você assistir, porque você não entende. Eu, pelo menos, não entendi até metade, mas insisti. E o filme impacta porque ele mostra várias facetas de uma pessoa, de uma única pessoa, e todas as facetas são dela, mesmo que seja uma ficção, que ela possa estar em vários universos paralelos e que isso possa ser discutido e questionado, mas e isso seria uma fragmentação dela, mas isso de fato é a subjetividade da pessoa. E isso me impactou profundamente e eu fiquei muito. E aí tá vendo, gente, como a tecnologia, né, repete e imita a vida. Nós estávamos aqui gravando e de repente começou essa fragmentação. Foi só Gil começar a falar na fragmentação da pessoa em vários multiversos, mas que era uma mesma pessoa, e a imagem dela começou, né, quase como um efeito especial do filme. E aí, né, assim, mas é justamente isso, Gil. A gente estava falando dessa fragmentação que são vários que poderia ser questionado, né? Ou não, que é uma ficção, mas que são partes de uma mesma pessoa sempre. Né? E aí, o que é que você tem mais a dizer para a Não, gente ir finalizando? não, isso foi o que me impactou, isso foi o que me seduziu, isso foi o que me fez escolher trazer o filme para o Cine Dramatriz nesse momento. É um filme que está na mídia, que ganhou o Oscar. A gente, Certo? a gente, a gente apostou nele antes do Oscar, mas é isso. Que É isso. maravilha! Então, eu vou passar agora a palavra para a nossa convidada, Mariana Porto, para fazer as considerações, a apresentação dela, né, sobre o filme. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Gil, pelo convite mais uma vez para vir aqui trocar essa ideia entre cinema e pensamento mesmo, né? No geral, sociedade, bem-estar. Como o Gil falou, esse é um filme que está sendo bem falado, assim, bastante falado, e que gerou uma reação antes mesmo da premiação do Oscar, que aconteceu semana passada. Mas com a premiação, isso gerou todo um debate na internet para hoje em dia gerar polêmica, não precisa de muita coisa, em torno de se o filme realmente merecia esse reconhecimento, porque, como o Gil falou,
ele é um filme de difícil adesão, de difícil entrada naquele regime de representação. E aí eu fiquei pensando muito de por que que as pessoas estavam tendo dificuldade de se relacionar com o filme. Se a gente for descrevê-lo filmicamente, ele é um filme com uma exuberância visual, uma exuberância de gestos, uma montagem hiperacelerada. Então, assim, não somente ele entra nesse regime do imaginário contemporâneo, meio gamificado, né? Há muitas lutas, há muitas coisas que eu acho que fazem parte do imaginário desse momento da sociedade, mas ele faz isso de uma maneira muito barroca, né? Ele faz isso de uma maneira quase excessiva e que dificulta um pouco entrar em contato com o pano de fundo dessa história. A meu ver, o pano de fundo dessa história é uma história de amor, realmente é uma história de como o amor pode regenerar ou não uma relação machucada entre uma mãe e uma filha, né? Assim, se a gente for ao sumo da temática do filme, na minha opinião, o filme trata disso, mas trata disso dentro de uma moldura que, como eu estava falando, é extremamente barroca. Para a gente enxergar essa moldura, eu acho que uma coisa interessante seria a gente pensar em como um filme realista, naturalista, trabalharia a mesma questão de uma filha que se distancia ou sai de casa, rompe, enfim, que a mãe está tentando eh, reconfigurar essa relação. Se esse filme fosse feito como uma novela, por exemplo, a gente acompanharia esse drama, talvez entrasse mais na personagem, né? Mas o filme opta, e a meu ver, não por acaso, por tratar dessa temática da maneira como a gente vive hoje, né? Assim, eu acho que o filme incomoda muito as pessoas porque ele reflete muito bem a experiência de tempo que a gente tem compartilhado hoje na vida nas cidades, né? A necessidade de responder a muitas demandas ao mesmo tempo agora, todas ao mesmo tempo agora, né? Uma experiência que é ao mesmo tempo assim, é imediata, ela não tem contemplação, né? As pessoas não são estimuladas a contemplar decisões durante um tempo, a viver as coisas numa, como eu estava falando, experiência de tempo diferente. E isso vai levando a gente muitas vezes a uma fragmentação, né? Falando da história mesmo do filme, é uma mulher que tem um negócio, uma mulher chinesa de descendência asiática que tem uma lavanderia e ela se vê com problemas fiscais, né? E a primeira vez que ela acessa o multiverso, ela fica sem entender muito bem o que é que está acontecendo, por que, por que essa chamada dela para esse outro lugar. E eu selecionei assim uma imagem do próprio filme para falar, para representar um pouco essa experiência. Vou compartilhar rapidinho a tela. Esse é o momento em que o filme, esse é o momento no filme em que ela como que é chamada para esse outro espaço, essa outra dimensão paralela. Ela é meio que jogada para essa outra dimensão e essa experiência não é muito prazerosa, né? Ela é a princípio desorganizadora. E essa é a imagem do próprio filme no momento em que ela se vê nessa experiência, vamos dizer, fragmentada entre estar em muitas dimensões, até que ela volta põe um piloto automático em uma das dimensões e consegue estar de fato presente na dimensão em que ela é requisitada para salvar o mundo de um grande mal, de um grande caos. Então, assim, o filme vai construindo uma alegoria em paralelo, né? Uma alegoria desse grande caos que está tomando o mundo e do caos interno dela, né? E essa alegoria é a filha dela que é esse grande caos, é a portadora desse grande caos. Então, eu acho que
nessa narrativa paralela, o filme faz a gente refletir sobre a nossa experiência atual de vida na sociedade, vivendo esse incômodo, né? Às vezes os filmes não são para a gente gostar, eles são para incomodar um pouco e para fazer a gente refletir sobre como estamos vivendo as nossas relações, em meio a que atmosfera estamos vivendo nossas relações. Eu acho que o cinema ele pode ser esse barco, justamente esse barco que faz você olhar um pouco de fora para a sua vida, né? Para um lugar que você ocupa. E acho que isso se assemelha também com situações terapêuticas, com espaços formativos, espaços de cuidado que se colocam como lugares para você criar virtualizações da sua existência, para você ensaiar, visualizar uma outra possibilidade de existência, uma habilidade que está ali guardada, não tanto desenvolvida, um pouco atrofiada, mas de que forma a gente pode investir intencionalmente no fortalecimento dessas habilidades que temos e que não foram desenvolvidas por escolhas tomadas em outras direções nas nossas vidas, né? Nos nossos percursos. Então, acho que o filme deixa muito a conversar, filosoficamente mesmo, sobre como a gente se relaciona com as escolhas, com o livre-arbítrio, com as consequências do que a gente escolhe e com essas multiplicidades que se apresentam na nossa frente, né, e como a gente lida com elas de uma maneira o mais saudável possível, né? Bem, acho que é isso, assim, o filme realmente dá muito pano para manga e eu queria voltar para vocês para que a gente possa trocar um pouco e, e de repente depois com as outras pessoas. Vou voltar aqui o meu som. Gil, tu volta o teu som também, que tá mudo. Bom, eu queria só a gente bater um papinho aqui, um pouquinho, exatamente sobre isso, sobre essas reflexões, né? Dessas fragmentações, como é importante assim, esses espaços terapêuticos que buscam a integração dessas várias partes, né? Porque eu acho que Gil também tem muita experiência nessa área e também eu tenho visto no consultório. Essa semana mesmo eu estava vendo uma queixa, né, de um paciente que estava assim, meio colapsando por tanta demanda de cada papel que aconteceu na mesma situação, no mesmo tempo, e ele quase que realmente dissocia. E aí precisou justamente dessa energia de retomar esse eixo para poder ter um gerenciador interno, vamos dizer assim, para poder entrar em cada situação, em cada papel e sair estabelecendo prioridades, que é isso que eu acho que está meio difícil hoje em dia. Mas eu queria ouvir um pouquinho, Gil, você, como é que isso tem se refletido, como é que você vê isso como realidade na sua prática clínica? Quando eu assisti esse filme, e eu assisti junto com uma cunhada, arquiteta, ficamos pensando. Eu nunca tinha, honestamente, ouvido falar na teoria do multiverso. Eu sabia o que era metaverso, mas multiverso eu não sabia. Eu fui ler sobre multiverso, que é uma teoria, até o momento, tida como pseudocientífica, mas que existe várias pesquisas para se mostrar a possibilidade de haver coisas que nossa ciência ainda não captou, olhares que nós não vimos ainda, e para há pessoas defendendo pela física quântica a existência real de multiversos. Mas aí eu fui ver que, concretamente, eu estou todo dia lidando com multiverso. E eu tenho esse privilégio. E que multiverso é esse? Concretamente, são meus pacientes que estão em crise delirando. Eles vivem duas realidades, pelo menos. Aquela realidade do delírio, onde eles estão, onde eles são deuses, onde eles são pessoas que estão sendo perseguidas, onde eles estão numa guerra, onde eles estão em qualquer lugar, não é no sentido assim
da produção da subjetividade deles, e eles vivem isso concretamente, e eles, ao mesmo tempo, são filhos, são pais, são irmãos de outros num outro universo, que é esse universo que partilha comigo, e partilha com a gente. Então, assim, isso me deu assim uma concretude da experiência de você estar em dois universos ao mesmo tempo. E isso assim me foi assim extremamente. Eu já é uma das minhas dos meus olhares é para este cuidado, para o cuidado dessas pessoas que vivem uma atividade tida como psicótica, tida como delirante ou tida como espiritual, o que quer que seja, a palavra que seja dada, mas que essas pessoas vivem em duas vidas ou três. Então, isso para mim ainda assim foi mais instigante. E eu cheguei a levar para eles, numa terapia de grupo, a possibilidade de eles conversarem comigo, porque eles são cuidados por mim há muito tempo, sobre a experiência de estar em dois mundos. Porque agora eles, teoricamente, não estariam delirando, teoricamente, eles estariam mais integrados, mas houve um momento que eles viveram, de fato, a fragmentação. E aí eu pedi para eles que escrevessem sobre como era viver essas duas situações, desses dois multiversos. E foi muito interessante. E eu só tenho a agradecer e assim, e pensar, e investigar e continuar tentando entender, tentando integrar e tentando ajudar, mas tentando acima de tudo compreender. Uhum. Ah, que maravilha, né, Gil? E, e aí você, Mari, diante disso que Gil está falando, da experiência, que outras reflexões também na tua área de trabalho, como é que isso pode se refletir? Como é que você vê isso de forma mais concreta ou hipotética? Bem, eu acho que a nossa experiência, até escolar mesmo, ela muitas vezes nos fragmenta, né? Assim, eu acho que a própria produção de conhecimento é apresentada para a gente não articulada por uma experiência. Muitas vezes são conteúdos completamente fragmentados mesmo, separados, sem a amarração de uma experiência, né? E eu acho que isso diz muito da gente, tanto no sentido assim de que imagens a gente produz, né? Que tipo de mensagem e qual o modo dessa mensagem, como a gente vai chegar às pessoas nesse momento, estando elas tão assoberbadas de imagens, assim, levando a uma anestesia mesmo no consumo de imagens. Então, assim, quem trabalha com audiovisual, eu acho que hoje em dia está se vendo como é que a gente vai, diante de um excesso que já não tem mais limite, chegar a alguém, né? Capturar aquela pessoa por 2 horas, meia hora, o tempo que seja, mas você realmente fazer com que aquela pessoa esteja presente. Então, talvez o cinema se torne, enquanto experiência coletiva, ainda mais importante, né? Por tirar as pessoas de casa, por fazê-las andar até estar num espaço coletivo que, por mais que as pessoas não se conheçam, mas elas estão ali rindo juntas ou chorando juntas. E acho que isso é muito importante, tanto como como produtora de audiovisual, como professora, como pessoa interessada no cuidado. Então, acho que são reflexões que, né, são infinitas, assim. Pois é, gente. E então eu queria, assim, já partindo para a gente finalizar, né, esses nossos comentários sobre o filme, porque aí a partir daí foi a nossa vivência, realmente de um pouco dessa experiência de nossa fragmentação dos vários caminhos que nos levaram até aqui, a nossa vida, que foi nossa prática, dirigida por Giovanice no Cine Dramatriz. Mas eu queria só fechar assim, a importância, essa relevância desse tema, porque cada vez mais a gente está caminhando para essa fragmentação. E, veja, não só no conceito do psicodrama, no conceito de Moreno, de espontaneidade e de criatividade, e de você estar com sua energia fluindo, equilibrada, podendo dar respostas adequadas a cada situação,
mas também todas as tradições místicas, tudo, desde a antiguidade, inclusive que Moreno era um místico também e foi muito baseado o trabalho dele, né, na mística judaica e tudo. Então, assim, o conceito de equilíbrio de saúde é a unidade, é você estar integrado, é você estar presente, inteiro a cada situação. Mesmo que elas sejam múltiplas, mas que você esteja inteiro, entrando e saindo de cada papel, com flexibilidade de entrar e sair, que era o conceito de saúde, né? Você ter essa plasticidade, mas você indo inteiro. E todas as tradições caminham para isso, para quanto menos fragmentado, mais você tem essa experiência de unidade com você, com o mundo, com os outros, com essa irmandade que é a vida. Então, eu acho que é um momento da gente começar a refletir o que é que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Nessa busca dessa integração, desse gerenciamento interno, para que nossas partes trabalhem a nosso favor e a favor do mundo, da humanidade. Então, eu queria muito agradecer, né, a vocês duas estarem aqui, né, para a gente compartilhar e convidando a vocês para comentarem, quem está nos assistindo aí no canal, e comentar, dar suas opiniões também, e continuar esse debate via chat, né, pelo YouTube, que hoje em dia a tecnologia nos permite isso. Então, um grande abraço, e aí eu passo a palavra para vocês se despedirem também, né? Eu vou aproveitar e convidar vocês para todas as terceiras quartas-feiras do mês poderem participar conosco de outras viagens, de outros encontros no Cine Dramatriz. Nós sempre colocamos o link no Instagram, no site, e nós veiculamos qual é o filme que nós vamos pensar sobre ele e quem são os convidados. Então, agradecer, né? Eu sou uma pessoa assim, entusiasmada pelo Cine Dramatriz e espero que a gente se encontre. E aí cada Cine Dramatriz é uma nova direção, é um novo filme, é um novo olhar. A pessoa que vem comentar de um modo geral, a gente tem um grupinho que a gente sempre pede, entre eles Mariana, mas a gente varia também nessas coisas. E obrigada pela possibilidade. A mim também, só tenho a agradecer. Sempre aprendo muito nas nossas trocas e fico à disposição para novas conversas, novos filmes, mas vamos, né, democratizando o espaço. Tá bom, Obrigada, gente, Gil, Tati. então vamos ficando por aqui. Tchau, beijo no coração de cada um e obrigado por estar aqui conosco.